Cuidado, cuidado, você pode estar travando sua própria bênção. Sabe, às vezes Deus quer abençoar você, Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem uma missão para a sua vida, mas você pode estar travando ela. Sabe onde a gente aprende isso? Vamos ler um texto aqui que está em 2 Reis, capítulo 13. O contexto aqui, mais ou menos, era o seguinte: existia um rei, Israel, que era o Jeoás. Esse cara foi um rei mau, mas mesmo ele sendo um rei mau, ele foi visitar o profeta Eliseu, que era um profeta muito importante também, foi muito usado nas mãos de Deus, e ele foi visitar porque o profeta Eliseu estava morrendo. E ele sabia que o povo dele, embora ele fosse um rei idólatra, ele não ligasse muito para as coisas de Deus. A Bíblia diz que ele foi um rei que ele fez coisas ruins, foi mal. O seu reinado foi mal diante do Senhor. Mas ele sabia que a morte do profeta Eliseu ia trazer, o povo ia sofrer muito com isso, né? Não só na parte emocional, como também na parte espiritual do povo de Israel. Então, esse era o contexto lá. Então, Jeoás, ele foi visitar o profeta Eliseu. Olha só o que ele fala aqui, ó. Então vamos começar aqui no versículo 14, capítulo 13, versículos de 14 a 19. Ele diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Então disse-lhe Eliseu: bom, aqui assim, Jeoás estava numa crise e foi visitar Deus. Isso já remonta a alguma coisa? O que a gente pode aprender disso, né? Às vezes a gente recorre a Deus só quando a gente está em crise, né? Ou quando a gente vê que alguma coisa vai ficar ruim, a gente resolve buscar Deus. É um Deus utilitário. Olha, Deus, você só me é útil quando eu estou nessa situação. Quando eu estou bem, não preciso do Senhor. Mas quando eu não estou bem, eu vou te buscar. Quando eu estou doente, quando as minhas finanças não estão bem, quando meus relacionamentos com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, com a minha filha, com o meu chefe, com o meu empregado não estão bem, então resolvo ir te buscar. Isso já não é uma coisa legal. Você tem que buscar Deus antes das crises. Você tem que se relacionar com Deus desde a hora que você levanta até a hora que você vai deitar. Ele é um Deus de relacionamento. Eu já falei muitas vezes isso aqui e vou continuar falando. Deus quer se relacionar com você. Então, aqui a gente já aprende essa lição, que Jeoás foi buscar ele só em crise. Mas ele, enquanto estava bem lá, fazendo as suas maldades, não buscava ao profeta Eliseu. Por que ele foi buscar? Fala assim, mas espera aí, você está falando buscar Deus ou o profeta? Naquela época era o profeta que era o oráculo de Deus, né? Quer dizer, o que era o oráculo? Tudo que precisava ser dito por Deus era dito através do profeta, porque Deus, ele estava inteiramente ligado ao profeta, né? Ao profeta Eliseu, e aí Jeoás foi buscar ele quando ele estava ruim, né? Quando o seu reinado não ia bem. Aí aqui, vamos continuar então no versículos 15. Então lhe disse Eliseu estava lá no leito de morte: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. Ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, né? E disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então o que ele fez, né? Isso era um código. Quando você atirava uma flecha
no terreno do inimigo, significa que você estaria em guerra com ele. Ali não foi bem esse aspecto, mas os sírios estavam ali atacando Israel e tal. Então, quando Eliseu, por conta dessa crise, foi visitar, Jeoás, por conta dessa crise, foi visitar Eliseu, Eliseu falou, abre a janela. Então, a direção da janela era o Oriente, que ficava a cidade de Afeca, na Síria. Atira a flecha. Quando ele atirou a flecha, significa o seguinte, olha, Deus está te falando o seguinte, você vai tirar essa flecha, Deus vai te dar vitória sobre os sírios. É o que ele falou aqui no finalzinho, ó. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então vê bem. Então ele estava lá simbolizando a vitória, né? Então essa flecha da vitória, né? Ele fala aqui. Então essa flecha do Senhor, né? Flecha da vitória contra os sírios, não significa sobre a força humana. Olha, você tem um exército maravilhoso, a sua força é enorme. Não, não significa isso. Significa que você obedecendo aquilo que Deus tem para você, você vai obter a vitória. Entendeu? Então aqui, nesse contexto, era mais sobre, o que ele estava falando? Mais sobre obediência e fé do que força militar, do que exército, ou da força do rei. Não, não é isso. Era obediência e fé. Por isso que lá no começo eu falei assim, cuidado, porque você pode estar travando bênçãos que Deus quer depositar na sua vida, quer derramar na sua vida. Agora, para que essas bênçãos sejam assimiladas, você precisa obedecer e ter fé, ter confiança naquilo que Deus tem para a sua vida, né? Conhecer a Deus, porque como é que a gente adquire confiança? Há um tempo atrás eu dei um estudo sobre isso, né? Pô, você vai confiar naquele posto de gasolina. Então, toda vez que você vai naquele posto, os funcionários já te conhecem e tal, você sabe, você tem confiança que o cara não vai te vender um produto adulterado. Ou você vai numa loja, não vão te vender roupa com defeito, ou você vai num comércio ali, numa padaria, não vão te vender pão amanhecido. Por quê? Porque você vai todo dia lá, conhece, as pessoas te conhecem, você acaba confiando. E é assim o relacionamento de Deus. Ele quer que você confie nele, né? Então esse texto aqui que a gente acabou de ler, não se trata de uma vitória mediante a força, e sim mediante a obediência e fé. E a Bíblia fala de vitória, tem um texto aqui em Romanos, quer ver? Romanos 8:37. É um texto bem legal aqui que fala assim, ó. Eu vou ler o 35. Vou ler o 34, do 34 ao 37. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de quem? Daquele que nos amou, Cristo Jesus. Então a gente tem a vitória. Está aqui, Eliseu falou para ele, atira a flecha aí, e você vai ter a vitória contra os sírios. Muito bem. Aí, continuando aqui no versículos 18 a 19, diz assim, ó, disse ainda, Eliseu, disse ainda, toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Pegou o arco de flecha, tirou uma, duas, 3 vezes contra a terra. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até então feririas, né, os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. O que quer dizer isso aqui?
o ato de ferir a terra era um ato simbólico, né? Mas Eliseu, que, né, vê bem, Deus estava falando para o Jeoás através de Eliseu. Ele queria provar o Jeoás, o rei, né? Então, o ato de você ferir a terra era o ato de você ter confiança em Deus. O cara falou: ah, ferir a terra, que bobagem, para que ir? Pá, deu uma lá, deu uma duas, ah, tá bom, já tá bom. Não, por que Eliseu se indignou? Porque ele deveria ter ficado ferindo a terra. Significava o seguinte: olha, eu confio tanto em Deus que eu vou ferir a terra até Deus mandar eu parar, né? Mas Jeoás falou: ah, não, isso aqui é bobagem, não vou precisar ficar fininho, ficar atirando flecha aqui. Então, o que aconteceu? Israel venceu os sírios somente 3 vezes. Se ele atirasse 5 ou 6 vezes, então ele iria ferir os sírios para sempre. Porque depois aí, com o contexto da história e tal, os sírios ganharam várias vezes de Israel, coisa assim. Então isso aqui mostra o quê? Quando Deus te dá uma direção, não hesita, vai com tudo, vai com fé, vai com obediência, vai com confiança de que Ele vai te dar a vitória. Não é simplesmente negligenciar assim, né? Tá, o teu coração não precisa ter reservas, vai com o coração aberto, com o coração cheio de confiança para você ganhar suas bênçãos, porque Deus está te dando, né? Então, muitas vezes, o que limita as bênçãos que Deus quer te dar não é o poder de Deus, e sim a tua confiança nele. Isso que limita as suas bênçãos. Deus está te provando. Deus não tenta, a gente já falou isso. Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é Satanás. Mas Deus prova a nossa fé. Deus prova o quanto nós confiamos ou não nele. Isso ele prova. Então, gente, é aquilo lá. Não deixe que a tua falta de confiança, a tua falta de fé, a tua desobediência faça com que as suas bênçãos não sejam derramadas sobre você. Aprenda a conviver mais com Deus, para que você possa confiar mais nele, para que você possa ter fé nele. Fé, eu já falei uma vez para vocês, né? Fé não é, às vezes as pessoas falam assim: ah, tem a fé que ele vai arrumar um bom emprego, tem a fé que ela vai arrumar um casamento bom, tem a fé que ele vai casar com uma moça boa. Não, não é isso, não é fé. Fé é a gente depositar tudo na mão de Deus. Olha, eu estou doente, Senhor, cuida de mim. Se Deus quiser, a fé é isso. O que Deus fizer para mim, tá bom. É isso que é fé. É você confiar no que aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai estar bom para você. Isso é confiança. Então, se você precisa de uma bênção, se você quer, às vezes você vai fazer um negócio, vai mudar de emprego, vai casar, vai namorar, vai ter um filho, você precisa ter muita sabedoria para educar uma criança hoje nos caminhos de Deus. Peça para que Deus olhe para você, peça para que Deus derrame as suas bênçãos de você, mas tenha obediência, tenha fé, confie que vai dar certo, né? Então, Deus ele quer uma disposição total, ele quer uma disposição total de você. Ele quer que você se entregue totalmente a ele, não pela metade. Se você se entregar pela metade, tua vitória vai vir pela metade. Então, seja intenso, se dedique totalmente a ele. Não fala assim, ah, não. E outra, Deus, já falei aqui, Deus, Jesus, ele é exclusivo. Não tem essa de você, ah, não, Jesus é legal, mas eu creio também naquilo, naquela, naquele outro, em tal religião, eu faço um procedimento, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, Deus é exclusivo, é só Ele. É Ele que vai te dar a vitória, não é mais ninguém, tenha certeza disso. Tá bom, gente? Então, eu oro para que vocês possam ter entendido
creiam, tenham obediência, eu tenho fé no Senhor Jesus. E é com muito carinho que eu tenho por esses estudos que vocês possam vir a entregar suas vidas de corpo e alma, de tudo para Ele. Tá bom, gente? É no nome dele que nós oramos.